Olá, hoje eu vou falar para vocês uma técnica para ganhar e nunca perder em jogo de apostas. Eu estou antecipando o assunto jogo na série dos meus vídeos em razão de um microempresário, Elvis, meu vizinho aqui na quadra, ao encontrar-se comigo e cobrar-me gentilmente: "E aí, Ivan Brasil, você não vai falar das suas técnicas de como ganhar no jogo?" Ao perguntar-lhe, Elvis me disse que gostava de placares de jogos de futebol. Eu lembrei para ele que tais opções de resultados era bastante limitada e o risco de perdas financeiras era por demais evidente. Sugeri então que uma técnica garantida de nunca perder dinheiro e sempre sair ganhador podia ser aplicada nas apostas de número de público pagante de um jogo de futebol. Por exemplo, nada à base de palpites. A escolha do número quantitativo do público para determinado jogo deveria ser precedida pelo conhecimento de algumas informações técnicas, por exemplo, local do jogo, capacidade do estádio onde irá realizar-se o jogo, limitação ou não de público pagante, posição dos times no campeonato, previsão do tempo para o dia do jogo, estado físico dos jogadores liberados ou não para a partida, média de público do clube a ser apostado no campeonato e outras coisinhas mais. No atual campeonato brasileiro, diante da pandemia, ocorre a limitação de público e alguns estádios não divulgam o público pagante nem a renda do espetáculo. E nesses casos não se deve fazer apostas, uma vez que não há como comprovar tais dados. Escolhi como exemplo para apostas de quantitativo de público pagante o time do Goiás, que disputa o Campeonato Brasileiro da Série B pelas seguintes razões. Seus jogos em Goiânia. Os estádios locais divulgam renda e público pagante. Existência de apostadores pessoais que se reúnem em alguns locais. Proximidade de Brasília, onde não existem tais locais. Apostas pessoais não são proibidas. Destarte conseguiu os dados técnicos somente divulgados a partir da 24ª rodada do Brasileirão 2021 Série B, que passo a relatar. Observe os jogos do Goiás em Goiânia. Veja aqui no quadro. Por exemplo, Goiás e Brasil de Pelotas, deu 1.500 pagantes. Goiás e Vila Nova, 1.260 pagantes. Ora, você vai dizer, mas é um clássico goiano e está dando menos de que 1.500? Há uma coisa a explicar. O Goiás não ganha há mais de 4, 5 anos do Vila Nova. Razão porque, provavelmente, esses detalhes tem que o apostador ver. Daí a razão de menos pagantes para um clássico local. Outro, Goiás e Vitória, 1.039 pagantes. Vitória não anda bem no campeonato. Goiás e CSA, 1.465 pagantes. CSA já tem uma campanha melhorada. Goiás e Botafogo disputavam um ponto vencedor importante por causa de poder atingir a liderança do campeonato. Esse jogo deu 3.361 pagantes. A seguir, eu fiz uma média
contra adversários menos chamativos aqui desses jogos, que era o caso 1500, Brasil de Pelotas e Goiás, 1260, Goiás e Vila Nova, 1039, Pagantes, Goiás e Vitória, 1465 Pagantes, Goiás e CSA, total de 4.264 dividido por 4 dá uma média de 1.016. Qual seria a minha opção para a aposta? Uma opção que eu chamo de X, maior do que 1.260 pagantes e menor que 1.465 pagantes. Apostadores diferentes, eu apostaria com 1.260 sendo maior do que esse total e menos que 1.465 com outro apostador. Se ocorresse de eu perder esta de maior de 1.260, seguramente eu ganhava outra, 1.460, e não perdia nada. Se eu perdesse a de 1.465, eu seguramente ganhava outra, 1.260, e não perderia nada. Agora, se o jogo desse entre 1.260 pagantes e 1.465, por exemplo, 1.320, eu ganharia as duas apostas. Então, uma forma segura de apostar sem perder. Observação: ambas as apostas devem ser de igual valor, sem qualquer simpatia do apostador por uma ou outra, vez que comprometeria o aspecto técnico da aposta. No caso de um jogo do Goiás em casa e mais adiante no campeonato, contra um adversário mais categorizado ou melhor colocado, por exemplo, entre os 4 primeiros da tabela, meu cálculo levaria em conta a seguinte média. Então, no caso de um clube mais categorizado, eu vou aproveitar o exemplo e substituir esse clube futuro mais categorizado pelo total que deu no jogo do Botafogo e somar os resultados de público pagante melhores que a gente conheceu anteriormente. Dando um total de 6.326 pagantes, divididos por 3, dá uma média de 2.108. Minha média agora de aposta para mais um time categorizado entrando nesse tipo de aposta, eu teria seria maior de que 2.000 pagantes e menor de que 3.000 pagantes, ocorrendo a mesma coisa. Poderia ganhar numa e perder noutra, poderia ganhar noutra e perder numa. Não perderia dinheiro nenhum. Entretanto, se o resultado de pagantes desse entre 2.000 e 3.000, eu ganharia as duas apostas. Repito, para ganhar em jogo apostado, existirá sempre uma forma técnica para se obter o êxito e nunca será considerado uma questão de sorte. Aliás, sorte só existe antes de técnica e trabalho nos dicionários. E por hoje fica por aqui.